se a igreja nasceu com Cristo, quando que Cristo nasceu? Então essa é a primeira grande pergunta que a gente pretende responder e já desconstruir alguns mitos a respeito disso. Então, quando a gente vai falar sobre a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, há uma coisa que eu também acreditava e que muitas pessoas acreditam, que o Natal ele foi uma invenção da Igreja Católica, foi uma adaptação de uma data pagã para uma data cristã. A gente percebe muito isso é muito falado na escola hoje, é falado até mesmo por muitos padres e dentro do meio católico, de que foi uma adaptação da festa já romana do Sol Invicto para uma mudança na qual o Sol verdadeiro é o Sol de Cristo, ele é a luz verdadeira. Então, naquela festa do Sol Invicto, houve uma adaptação no futuro que mudou então e colocou como o dia 25 o dia de Natal. Só que a gente vai olhar para a história e principalmente para as fontes bíblicas e a gente vai perceber algumas coisas muito importantes dentro dela e que de fato demonstram que o próprio Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, o que impressiona muitas pessoas, mas que isso está fundamentado na própria Sagradas Escrituras, como a gente vai analisar aqui agora. Se nós pegarmos a passagem das Sagradas Escrituras em Lucas 1, nós vamos ver o seguinte, Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abidias. Pois bem, naquele tempo não tinha um calendário como nós temos hoje, então as pessoas não contavam os anos da maneira que nós contamos hoje. São Lucas, ele foi o primeiro grande historiador da igreja, foi ele que escreveu Atos dos Apóstolos, e foi ele também que escreveu o livro do Evangelho. E quando ele escreve nesse versículo 1, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, Zacarias, da classe de Abidias, o que ele está fazendo? Ele está datando um momento histórico. Ele não está apenas citando essas coisas para citar, mas ele está dizendo que momento que era aquilo. E nós vamos perceber que, a partir disso, nós conseguimos encontrar o dia do nascimento de Jesus. Enfim, o historiador chamado William Tighe, historiador americano, atual professor da Universidade de Cambridge, ele escreveu um livro chamado Calculando o Natal, aonde ele afirma e mostra todos os pressupostos históricos de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O que ele vai demonstrar nesse estudo? A primeira coisa que ele vai usar é que o dia de festa do Sol Invictus foi criado no ano de 274, não foi uma coisa que aconteceu desde o princípio do Império Romano. O Império Romano surgiu no século 8 a.C. E já desde esse período, de toda essa história desse período, essa festa só vai ser demarcada no ano de 274 pelo imperador, então, Aureliano. Esse imperador, no ano de 274, ele vai colocar essa festa. E por que ele colocou essa festa? O William Tighe, ele vai dizer o seguinte, que essa festa, ela foi marcada posteriormente ao dia de Natal. Não que a igreja se baseou nessa festa, mas que o Império Romano se baseou em uma festa cristã que havia naquele período, que era o Natal. Já vem desde o princípio do cristianismo. Se nós pegarmos alguns textos de São João Crisóstomo, ele vai falar nas suas próprias cartas, confirmando de que o Natal ele já era comemorado pelos cristãos no século I, dentro das comunidades. E essa festa era realizada em dezembro, era realizada no dia 25 de dezembro. E essa festa saiu de Jerusalém e se perpetuou por todas as comunidades cristãs que estavam inseridas no Império Romano. Como a igreja ela teve uma ação evangelizadora muito forte no início do cristianismo, agregando milhares e milhares de almas para Cristo, começou-se a haver uma alteração na vivência do Império Romano. E, tentando retardar essa mudança, o imperador Aureliano, então, decreta essa festa ao Sol Invicto. Mas, infelizmente, por causa de visões protestantes da história e buscando desconstruir a igreja, surge no século XVIII visões a partir de historiadores protestantes dizendo que a igreja ela inventou essa história do Natal e não que o Natal foi de fato um momento histórico, um evento, mas sim uma invenção. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sim a igreja inventou. Mas quando a gente pega o evangelho aqui de São Lucas, a gente percebe que há uma data, uma datação. Ele está datando o momento no qual a anunciação de João Batista, aonde João Batista vai então
a concepção do próprio João Batista. Se a gente for olhar o que é essa classe de Abidias, que aqui está descrita no Evangelho, nós vamos encontrar essa classe lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, aonde estão lá demarcadas todas as classes sacerdotais que faziam no templo. E essas classes sacerdotais tinham momentos de mais ou menos 2 semanas cada, aonde eles ficavam e trabalhavam no templo para cuidar, então, daquilo que acontecia lá naquele momento. E o sacerdote que ficou designado para cuidar do templo nesse período era, então, Zacarias, que pertencia à 8ª classe, que era a classe de Abidias. As funções dele, então, eram entrar dentro do templo, entrar dentro do Santo dos Santos, né, cuidar, mapear, havia várias regras que deveriam ser, que estão descritas todas no livro de Crônicas, né, que ele deveria entrar. Ele entrava diante dos santos, ele não poderia ter pecado mortal, se ele tivesse algum pecado ele morreria ali, tanto é que eles amarravam uma corda no pé do sacerdote, amarravam um sino no braço, de repente eles paravam de ouvir aquele sino parasse de bater, eles já puxavam a corda para tirar a pessoa, o sacerdote lá de dentro. Então, William Teig, a partir dessas análises dos textos bíblicos, ele vai também buscar em que momento em que ano, em que período era esse momento no qual São Lucas estava descrevendo aqui. E ele então vai se debruçar sobre os estudos de um historiador judeu, eu vou ler aqui o nome dele, que se chama Shimar Raul Talman, que vai desenvolver então todo um estudo, um cálculo dessas classes e como que a cada momento essas classes passavam. E a partir do estudo do Talman, ele vai conseguir demarcar o momento em que Zacarias estava no templo, era em torno do dia 24 ao dia 30 de setembro. Era mais ou menos nesse período. E da onde que Talman baseou seus estudos para tirar isso? A gente sabe que em 1945 foi encontrado então aqueles famosos livros apócrifos do Mar Morto, que foram encontrados lá na Jordânia, onde tem vários textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento apócrifos. E um deles se chama o livro dos Jubileus, que é uma espécie de Gênesis que conta de 50 em 50 anos aquilo que foi acontecendo com a história desde Adão e Eva. E nesse livro que faz parte de um desses manuscritos encontrados no Mar Morto, ali na década de 1940 e 1950, ele conseguiu basear e analisar o momento dos 24 turnos, né? A alteração e como que esses 24 turnos eram dados a respeito da história, e ele conseguiu perceber que a data que demarca o momento no qual São Lucas está falando se dá mais ou menos no dia 24 ao dia 30 de setembro. Enfim, aquilo que ele havia falado, ele se baseia então junto das análises dos textos bíblicos, ele vai se basear muito forte neste livro dos Jubileus. Esse artigo, ele está num livro chamado Os Aspectos do Manuscrito do Mar Morto. Esse livro você pode comprar, ele está em inglês, você compra na Amazon, e tem um artigo que se chama The Calendar Reckoning of the Secting from the Judean Desert, onde ele vai abordar toda a sua base ali, mostrando que esses turnos, desde lá de Crônicas, onde esses turnos foram baseados, que foram antes da primeira diáspora judaica, antes da invasão babilônica, eles foram, como esses turnos foram se alterando e foram sendo colocados de acordo a história, chegando até o momento então da anunciação de João Batista, que demarca em torno do dia 24 ao dia 30 de setembro. Enfim, o problema é que no século, por exemplo, como eu havia mencionado antes, no século XVIII, o historiador protestante chamado Paul Ernest Jablonski, ele vai defender essa tese de que a igreja se baseou nesse dia 25 de setembro para alterar uma data que já era comemorada no Império Romano, que era a festa do Sol Invictus, que por sua vez ela se baseava numa festa egípcia, que era a festa de Horus, para resumir a história. Então nós sabemos que João Batista, pelos estudos do professor Talman, demarcam ali o dia 24 ao dia 30 de setembro, até o dia de festa
na Igreja Oriental, o dia de festa de que comemora São João Batista é no dia 23 de setembro, uma festa que é uma das primeiras festas da história da Igreja e que os orientais seguem até hoje. Então a gente consegue perceber que essa tradição já é seguida na Igreja há um bom tempo. Aqui vai dizer, né, isso é 24 de setembro, se nós pegarmos aqui no versículo 26, vai estar dizendo no sexto mês. No sexto mês do quê? No sexto mês, nos dias de Herodes, rei da Judéia, Ou seja, 6 meses depois da anunciação de São João Batista, nós temos a anunciação do anjo Gabriel. E que essa anunciação, então, se deu no dia 25 de março, 6 meses, exatamente 6 meses depois, que é o dia da festa da anunciação de Nossa Senhora. Contamos, então, seguindo o pressuposto da idade integral, 25 de março, 9 meses para frente, nós temos dia 25 de dezembro, o dia de Natal, que era uma data comemorada pela Igreja primitiva. Não foi uma data iniciada na Idade Média, ou que a Coca-Cola inventou, né? Essa data, ela iniciou com a própria Igreja no século I, já como São João Crisóstomo havia falado. Então a Igreja nasce com o próprio Cristo, ela nasce junto com ele, então ela é o corpo místico de Cristo.